Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira webconferência da unidade curricular de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, um nome bem comprido aí, mas uma unidade curricular não tão comprida, né? De 5 semanas, acho que é isso. Deixa eu só conferir. 5 semanas, né? 5 webconferências e 6 aulas presenciais, beleza? Pessoal, antes de a gente começar, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Essa unidade curricular, tá? É uma unidade curricular bem mais aplicada, assim. O que que eu quero dizer com isso, tá? É onde a gente vai começar e já aplicar, né, conceitos para circuito de hidráulica, circuito de pneumática, acionamentos, né? Então a gente vai começar na aula de hoje bem light, bem devagar. A gente vai conhecer alguns equipamentos, a gente vai conhecer é, alguns instrumentos, algumas ferramentas, tá? A gente vai ver bastante vídeo para vocês poderem ver essas ferramentas, como funcionam. Eu também vou falando um pouco, tá? E aí, semana que vem, efetivamente, a gente entra nessa parte, né? Circuito hidráulico, circuito pneumático, montagem, como é que funciona, quais são os componentes, como é que é a simbologia desses componentes, tá? E aí, semana que vem, a gente já entra com isso, porque aí começa. Eu preferi dar uma separada maior aqui na aula para vocês verem isso, porque senão é muita coisa para vocês verem e vocês não vão conseguir assimilar tudo de uma vez só. Combinados? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Então, esta é uma unidade curricular de 5 semanas, como eu falei, né? Então, aqui, ó, estamos na semana 1, né? Depois vamos para 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo tem, né, as aulas presenciais de vocês, ó, 6 aulas. Beleza? Então tá dividido aí em 5 semanas, tá? A maior parte aí vai ser dentro do capítulo 4 que a gente vai estudar, né? Que é a parte de sistemas de controle e acionamento eletromecânico, tá? Então, da segunda semana até o final, nós vamos ficar dentro desse capítulo 4, né? Que é onde tem a maior parte dos assuntos, tá? Eu vou trazer também um simulador. Posso chamar de simulador, onde a gente monta esses circuitos, vê como é que funciona e tal. Aí a gente vê isso a partir da segunda aula, tá? Hoje a gente vai mais para a parte de instrumentos, parte de ferramentas de montagem, instrumento de medição, parte de calibração desses instrumentos, tá? Então a gente vai aos pouquinhos, assim, para não assustar, entre aspas, muito vocês, tá bom? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu mostrar para vocês aqui a questão das atividades, né? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Tanto pelo microfone quanto pelo chat aí. Então, aqui é a estrutura padrão, né, do Moodle, da unidade curricular que vocês já conhecem, né? Aqui tem o plano de estudos, né, que eu mostrei para vocês. Aqui tem a webconferência, que é para onde vocês entraram, né? Aqui tem o SCORM, né, que são os materiais online. E aqui tem o livro didático, ok? Aqui na avaliação de aprendizagem, nós temos duas avaliações objetivas, tá? A primeira avaliação, ela está prevista para iniciar dia 19 e terminar dia 25, tá? Então, daqui 14 dias. Ela vai iniciar e vai terminar dia 25. E a avaliação 2 está prevista para iniciar dia 26, meu dia língua, e terminar dia 2, beleza? Então, nós vamos ter duas avaliações objetivas, tá? A tendência é que antes da avaliação objetiva eu faça aí uma listinha de exercício ou algo do tipo para ajudar vocês, né, a irem tirarem uma boa nota aí nas avaliações objetivas, já como a gente já está acostumado a fazer. Beleza? Então vamos o calor aqui, o ar-condicionado. Então vamos começar então a nossa unidade curricular. Novamente, sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira webconferência da Unidade Curricular 5, né? A Unidade Curricular de Montagem de Sistemas de Controle e Acionamentos Eletromecânicos, né? Então, nome bem comprido, porém uma unidade curricular extremamente importante para o curso de eletromecânica, né? Que é o primeiro contato que vocês vão ter com esses componentes eletromecânicos. O primeiro contato não, mas o primeiro, eu vou dizer, o primeiro contato direto e aplicado, né, para esses componentes voltados para a eletromecânica, né, que é mais o que vocês vão acabar utilizando, tá?
Então hoje a gente vai falar um pouquinho de ferramentas e equipamentos de montagem e de instrumentos de medição, tá? Então a gente começa falando aí que existem no mundo, se a gente for pegar aí a parte de mecânica, elétrica e eletromecânica, que acaba juntando um pouco, né? A gente vai ver que tem milhares aí de equipamentos e ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Tanto nessas duas áreas, que são análogas à eletromecânica, né? Tanto para a montagem de sistemas hidráulicos quanto para sistemas pneumáticos, né? Então, pessoal, a gente precisa saber quais são os procedimentos, quais essas ferramentas, né, ou quais esses equipamentos precisam e podem ser utilizados, né? Por quê? Porque é de suma importância que, além de a gente conhecer esses equipamentos, a gente saiba usar e usar eles de maneira correta, né? Por quê? Porque quando a gente usa mal, ou a gente vai fazer uma medição ou algo de maneira errada, tá? Ou a gente pode até estragar o equipamento, tá? E aí, pessoal, para montagens, né, que a gente vai estudar nessa unidade curricular, alguns equipamentos são padrão, são padrões no caso, né? A chave de fenda, que a gente já viu, chave Phillips, que a gente já viu, o cortador de tubos, que eu não sei se vocês conhecem, que é esse aqui, né? Que ele é utilizado para cortar tubos, né? A gente encaixa o tubo aqui e vai colocando para o lado para o outro, e ele vai marcando no tubo até cortar, né? Os tubos tanto de hidráulica quanto tubos de pneumática. E o nosso amigão aqui, que é muito importante, muito utilizado para fazer medições, que é o multímetro. Alguém aqui já mexeu com multímetro? Alguém? Ninguém nunca mexeu? O Mikael já mexeu? Tá, show de bola. A Emily também? Tá, legal. Então a gente vai ver, pessoal, vou falar um pouquinho do multímetro para vocês, tá? Provavelmente vocês não mexeram em todas as funções do multímetro, né? Mais corrente, tensão, que é o mais padrão, talvez uma continuidade ou algo assim. Eu até tinha um multímetro aqui, acabou estragando, enfim, tem que comprar outro. Então depois a gente vai ver um videozinho explicando um pouco as funções do multímetro, como é que utiliza de maneira correta, etc, tá? Aí vocês podem ver prestar atenção em algumas funções que vocês não conheciam, ou que vocês não chegaram a utilizar, ou até se o modo como vocês operaram o multímetro, né, estava sendo feito da maneira correta ou não, tá? Então, o multímetro é esse equipamento que está aí, né? Ele é muito importante quando a gente fala em montagem de circuito tanto hidráulico quanto pneumático, não necessariamente ou hidráulico ou pneumático, mas entra mais na parte de eletrohidráulica e eletropneumática, né? Para que ele serve? Ele tem várias funções, né? E muito provavelmente a que vocês utilizaram é verificação de tensão, verificação de corrente, talvez continuidade, né? Alguma coisa assim, mas ele tem mais funções do que isso, né? E aí, a principal função dele é a gente saber se um circuito está funcionando ou não está funcionando, tá? Então eu trouxe um vídeo do Iberê aqui do Manual do Mundo, não sei se vocês conhecem, um canal bem legal aí para quem gosta de YouTube, né? Ele vai falar um pouco do multímetro, das funções, etc. E eu vou fazendo umas ponderações aqui conforme ele vai falando, beleza? Então vamos lá. Hoje você vai aprender a mexer num multímetro. Inclusive o multímetro que eu te estragou era igual desse instrumento que serve para a gente medir volt, resistência, um monte de coisa assim. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Sim? Sim? Beleza. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar enquanto passa, tá? Essa aqui é uma continuação da aula 2 do nosso curso Maker, então se você perdeu o começo da aula 2, em que a gente explica o que é volt, o que é watt, o que é... A coisa importante também, tá, pessoal, para vocês que fazem curso de eletromecânica, tá? Tem uma parte da eletromecânica que é mexer com a parte eletrônica, né? Eu sei que tem o curso técnico de eletrônica, né, que é outro curso técnico, mas muito provavelmente vocês vão se deparar também com isso, né? Então vocês vão trabalhar com placa, com essas coisas assim, e o multímetro é muito útil para isso também, tá? O que é resistência, o que é ampere, o que é... É bom você dar uma voltada lá para você assistir essa aula aqui, senão vai ficar um pouco complicado. Hoje a gente vai aprender a mexer num multímetro, é esse instrumentinho aqui. Eu tô usando esse azul que não é tão comum, mas você vai achar um amarelinho que é muito baratinho, custa mais barato que um alicate.
É um instrumento que vale muito a pena você ter se for mexer com qualquer coisa elétrica ou eletrônica, porque ele é que vai te dizer quantos volts tem ali, qual a resistência, se aquilo consegue passar corrente elétrica por aquele material ou não. Vamos entender então o basiquinho dele agora. Primeira coisa que você vai perceber no multímetro é que ele tem um aparelhinho eletrônico e mais 2 fios, tá? São as pontas de prova, são as pontas que você vai encostar nos lugares para saber, para medir ali. Tem um vermelho e um preto. O preto a gente coloca no terra, no meio, você pode ver por esse símbolo aqui, que lembra alguma coisa no chão, então ele vai aqui no meio. E o vermelho você tem 2 posições para colocar. A esquerda aqui para medir corrente, então aqui no caso vai até 10 amperes, mais do que isso ele vai estragar. E aí, pessoal, uma coisa importante a gente ressaltar aqui, tá? O que que diferencia um multímetro caro do multímetro barato, né? Lógico, a marca, a qualidade, enfim, mas fora isso, né? É essa medição aqui, ó. Esse é um multímetro que vai até 10 amperes, né? Então é um multímetro que vai custar... Deixa eu ver quanto é que custa um multímetro desse. É um multímetro que vai custar barato aí, sei lá, ó, R$25, R$13. E aí a gente pode ter multímetros que medem até muito mais, né? Por exemplo, 20 amperes, né? Um multímetro de 20 amperes e, ó, tem um aqui, ó, que eu achei aqui. Um multímetro de 20 amperes que mede tensão até 1000 volts de corrente contínua, ele vai custar R$258, né? Então, tem essa diferença, né? As faixas de medição é que vão determinar se é um multímetro que vai custar barato ou se é um multímetro que vai custar caro, né? Para a parte de eletromecânica, pode usar um multímetro mais baratinho. Por quê? Porque as faixas que a gente vai medir sempre são faixas pequenas, né? Então, por exemplo, no máximo vai aí um 12 volts, por exemplo, ou algo assim. Nunca vai chegar a 110, 220 volts. Para quem trabalha com elétrica, aí já é mais interessante ter um multímetro, né? Com uma faixa maior aí de tensão, né? Que vai trabalhar, às vezes, com tensões mais altas, tá? Então, isso que também acaba diferenciando. E do lado direito, volts, microamperes e ohms. Então, do lado direito é o que quase sempre a gente vai usar, tá? Óbvio que no seu multímetro, talvez esses buraquinhos não estejam à direita ou à esquerda, você vê que lugar que tá aí para colocar tudo certo. Segunda coisa é que no meio do multímetro a gente tem uma chave seletora. O que é isso? Essa rodinha que a gente vira para escolher o que a gente quer medir. Tem 3 medidas básicas, tá? Os multímetros podem ter muito mais do que isso, mas o basicão é isso. São os volts, a tensão, então vai ter um Vzinho aqui de volt. Os amperes, que são a corrente, então vai ter um A de amperes, e a resistência, que é medida em ohms, então vai ter a letra ômega aqui embaixo. Uma coisa importante aqui é que você vai ver que tem 2 Vs de volt. Um que tem um tracinho reto com um pontilhado e outro que tem uma ondinha. Esse tracinho reto com pontilhado, ele é corrente contínua. Então, para a gente medir a bateria, para a gente medir a pilha, para a gente medir a maioria das coisas em eletrônica. E do outro lado tem aquele símbolo de um tio, é a corrente alternada. É para você medir a energia da tomada. Outra coisa importante do multímetro é o... No caso de vocês, né, trabalhando com eletromecânica, vocês vão focar mais na parte de corrente contínua, tá? Não tanto de corrente alternada. Teste de continuidade. Se você virar a chave seletora para baixo, você vai ver que tem um símbolo aqui de um triângulo com um risquinho na frente. Isso mede se o material está conduzindo ou não energia. Você consegue também... Aquela seleção que ele colocou, que a gente chama de continuidade, né? É para a gente, como ele falou, né? Para ver se está conduzindo energia ou não, mas a gente geralmente usa num circuito, por exemplo, para ver se uma trilha do circuito está indo de um lado até o outro e está passando, né? Ou não tem nenhuma quebra de trilha, ou alguma tomada, né? Algo assim que a gente precisa medir para ver se está realmente passando energia ali. Também testar LED, diodo aqui. A gente vai ver esses componentes na próxima aula, mas basicamente você consegue colocar aqui num fio e ele vai dizer se está passando eletricidade ou não. O meu faz um bip, quer ver? Ó, tem corrente elétrica, ou seja, esse... Alguns fazem bip, tá? Alguns não fazem bip, tá? Geralmente quando tu bota ali na parte de continuidade, ele vai aparecer o número 1, daí os que não mostram o bip, ele troca para 0 se tiver continuidade, e se não tiver continuidade, ele continua com o número 1 ali, tá?
esse fio está conduzindo eletricidade. Se esse fio tivesse quebrado no meio, por exemplo, se eu estivesse numa casa e vou instalar um fio de 200 metros, é bom dar uma testadinha antes, porque se ele tiver quebrado no meio, depois de instalar vai dar um problema. Vamos medir agora então a tensão de uma pilha, tá? A gente sabe que a pilha tem mais ou menos 1,5 V e a gente sabe também que a pilha tem corrente contínua. Então eu tenho que vir aqui no multímetro e escolher o lado dos volts com corrente contínua. Até aí tudo bem, né? Essa faixa azul que a gente está vendo aqui. O problema é que ela começa em 200 M, depois 2000 M, 20, 200 e 600. O que são esses números tudo louco? Esses números são o máximo até onde você pode ir. É o máximo que ele vai conseguir medir. Então... é a faixa de medição, tá, pessoal? Então você sempre tem que selecionar a faixa de medição que você quer medir. Então, por exemplo, se eu vou medir 10 volts, não tem por que eu botar uma faixa de medição de 1000 volts, né? Senão ele vai aparecer um número muito pequeno. Então eu boto que eu quero medir até, sei lá, 100 volts ou 20 volts, se o multímetro tiver, né? Então, se eu colocar no 20, por exemplo, eu estou ali no volts, né? É o máximo de 20 volts. Aí se ele quer medir uma pilha... a pilha dá para medir ali no 20, porque ela tem bem menos do que 20 volts. 200 são 200 volts e 600 são 600 volts. O que está para baixo ali, que tem aquele Mzinho, aquele Mzinho é de mili. Então é 1 volt dividido por 1000. Quando eu coloco no 2000 M, significa que o número que ele está marcando aqui já não é mais volts, são milivolts. 1 volt dividido por 1000. E 200 M significa que o máximo que ele vai conseguir medir são 200 milivolts e que a medida aqui também está em milivolts. São coisas muito pequenininhas, muito pouca tensão, né? No caso da pilha já são 1,5 volts, são 1500 milivolts. Isso quer dizer que dá para eu medir no 2000 M aqui, né? Se o máximo são 2000 milivolts, vamos tentar mexer. É muito importante na eletrônica, na física, etc., você saber essas divisões ou essas multiplicações, né, que são as potências de 10. Então, quando a gente divide alguma coisa por 1000, a gente tem mili. No caso, metro, por exemplo, milimetros. É 1 metro dividido por 1000, que acabou ficando milímetros. Depois você tem o micro, que é dividido por 1 milhão, ou... eu tenho até uma colinha aqui. O nano, que é dividido por 1 bilhão. Dá para você multiplicar também, né? Então você pode multiplicar K, quilo, é multiplicado por 1000. E M, que é mega, é multiplicado por 1 milhão. Tem uma tabela que a gente vai deixar um link aí embaixo na Wikipedia que vai ter essa escala muito grande, aí que tem várias potências. Importante, no multímetro você vai sempre colocar o lado preto no negativo, o lado vermelho no positivo. Se você inverter, vai aparecer um número negativo lá, tá? Então... mede igual, tá? Se inverter, ele faz a medição igual. Ele só vai aparecer um número negativo, mas a medição fica igual, tá? Mas é sempre... e ele mede igual justamente porque o fluxo passa ao contrário, né? Então o fluxo continua passando, por exemplo, ele vai medir aqui tensão, então o fluxo de tensão continua passando, né? Só que ele passa ao contrário, né? Se tu tá medindo com as ponteiras trocadas, né? Mas mede a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, no negativo da pilha e no positivo da pilha, vamos ver quanto que ele vai marcar. 1475 milivolts, ou arredondando 1,5 volt. A pilha dá pra gente tentar medir no 20 também, né? Ela vai dar o resultado em volts, aí não milivolts. Olha só, 1, isso que ele falou é importante, tá, pessoal? Nessa hora que a gente for setar ali o multímetro, a gente tem que saber muito bem essa divisão de mili para a divisão de volt normal, né? Para a gente não acabar setando errado e acabar efetuando a medição de maneira errônea. 45, 1 volt, 45. Vou colocar aqui no 200 agora, você vai ver que eu vou ter um problema. Ó, ele já está medindo com pouca precisão, tá? Ele já vai medir meio errado, 1,3, porque aqui o limite é 200. Quanto mais próximo do número que você quer encontrar, né? Por exemplo, ele é 1,5 volt, né? A faixa de medição mais próxima aqui é de 0 a 20 volts. Mais precisão você vai ter. Se ele for medir ali no 2000 milivolts, né? Vai aparecer um número parecido, mas a precisão é menor. E se for daí do 200 volts para cima, aí a precisão é menor ainda, tá? 200 volts, ele está preparado para medir uma tensão muito maior do que a que eu estou medindo. Aí ele vai perder a precisão. Vamos para o próximo. Volts em corrente alternada. Você tem uma tomada em casa, ou em casa não, porque em casa você vai saber, mas você está lá num evento, vai ligar o seu aparelho de som no evento, e seu aparelho de som é 110, você está com medo que a tomada seja 220. Com o multímetro você consegue medir se aquela tomada é 100. Lembrando, tá?
Equipamento 110 queima na tomada 220, mas ao contrário não, tá? Se você ligar um equipamento 220 numa tomada 110, ele vai funcionar não normal, mas ele vai funcionar. 10 ou 220. Então eu falei que aqui nesse volt com o tio embaixo é corrente alternada da tomada. Você quer medir até 220, você não sabe se a tomada é de 110 ou 220, então aqui tem 600 e 200, melhor a gente colocar no 600, né? Porque se for 220 é mais que 200, né? Então passa do limite. E aí a gente vai literalmente botar esse negócio dentro da tomada. Tem aqui essa extensão, vou pegar as pontas de prova e colocar no buraquinho aqui da tomada. É só tomar cuidado para você não botar o dedo nessa parte metálica enquanto ela estiver entrando lá no buraquinho. Mas tem que ser bem tapado para fazer isso, né? Vamos combinar. Então vocês vê lá, ó, tá marcando 115, a gente sabe que são 115. Então são 110 volts, né? Por que ele marca 115? Porque tem a flutuação da rede, né? Então ele vai mais que 110, menos que 110, tem essa flutuação que é normal. No 220 é a mesma coisa. 15 volts. Na prática isso é 110, você pode contar como 110, que vai ter uma variaçãozinha ali, não tem problema nenhum. O problema é se desse 220, 240, aí não dá para ligar o aparelho de som não. Vamos ver agora a resistência. Como é que mede resistência? Aqui vai de 200 até 2000K. 200, ok, são 200 ohm. Aí 2000 ohm, 20K. 20K é 20 mil ohm, K de quilo, porque multiplica por 1000. Então metro, quando você tem 1000 metros, é um quilômetro, um quilômetro. 20K são 20 mil ohms. 200K, 200 mil ohms. E 2000K, 2 milhões de ohms. É uma resistência muito alta, muito difícil de passar a energia por ali. Vamos medir esse resistorzinho aqui. Eu sei que ele tem 470 ohms, tá? Vamos... Então, os resistores, né, eles são utilizados para dificultar a passagem de energia, tá? E é normal em circuito também, tá? Então, ele vai medir alguns resistores ou algum resistor ali, e eles vão nessa escala, né, de ohms até 2 milhões de ohms. Então, vamos fazer de conta que eu estou em dúvida se isso está funcionando direito, quero medir ali se realmente tem 470 ohms. Então, eu vou colocar aqui no limite 2000, né? Porque 200 é muito pouco, eu sei que é mais de 200 e 20 mil é muito. 464, 465, 466... Uma coisa interessante que você pode ver que conforme você aperta aqui, quanto mais... Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar um negócio para vocês. Pera. Coisa interessante que você... 64... Uma coisa importante, tá? Se vocês forem trabalhar, né, com placa eletrônica, essas coisas assim, os resistores, tá? Eles têm um código de cores para a gente saber quanto é a resistência. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem tipo uns anéisinhos bem pequenininhos aqui dentro, com cor. Tem uma tabela, né? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Cores de resistores. Ó. Deixa eu botar aqui. Então a gente tem, ó, essa tabela aqui, tudo bem? Essa tabela ela é padronizada, né? Então, ó, se a primeira faixa é preta e a segunda é preta, é um resistor de 0 ohms, tá? Se a primeira faixa é marrom e a segunda também é marrom, é um resistor de 1 ohm, certo? Aliás, de 10 ohms, né? Aqui, ó, vezes 10, vezes 100, vezes 1. Mas geralmente o que acontece, tá? Ah, aqui é um resistor de 470 ohms, por exemplo, né? Então, uma faixa... Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem aqui um pronto já para mostrar para vocês. Ó, então, por exemplo, ó, um resistor de 4 faixas. A gente lê a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira, e a última faixa é um multiplicador, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, um resistor de 5 faixas. A primeira faixa é vermelha. Então, a primeira faixa é vermelha, número 2, tá? Então, ele botou, ó, número 2. A segunda faixa é verde, número 5. Aliás, segunda faixa, número 5. Então, número 5. A terceira faixa é amarela, tá? Então, amarela, número 4. Botou número 4. A quarta faixa é preta, né? Então, a quarta faixa vai ser o multiplicador decimal. Como é preta, é 1, né? Então, é 254 ohms. E a quinta faixa, quando tem, é o de tolerância, né? O tolerância de resistência, né? Aqui é marrom, então a marrom é mais 1%, né? Mais ou menos 1%. Então, esse aqui é um resistor de 254 ohms, mais ou menos 1% de tolerância. Então, é assim que a gente faz a leitura desses resistores, tá? E é assim que a gente sabe de quanto que é aquele resistor. 465, 466... Uma coisa interessante que você pode ver que conforme você aperta aqui, quanto mais forte você vai apertar,
melhor a corrente elétrica vai passar. Uma curiosidade bacana, que não serve para muita coisa, mas é legal, é você medir a resistência elétrica do seu próprio corpo. Esse negócio de apertar é uma questão porque o resistor ele é muito pequeno, tá? Então, conforme você vai apertando, ele vai pegando melhor ali. Então eu vou colocar aqui em 2000K, ou seja, 2 milhões de ohm, é o limite, porque a resistência elétrica do corpo é bem alta. E vou tentar medir aqui, ó, uma ponta de prova em cada dedo, ó, mais ou menos 330, 340 mil ohms. É uma resistência muito alta. E eu imagino que se eu molhar os dedos, essa resistência vai cair um pouco. Vamos ver. Ó, apareceu menos aqui, quer dizer que ele não consegue nem medir nessa escala. Eu vou ter que diminuir para cá, ó. 80, 90 mil ohms, caiu pra caramba. E aqui a gente ainda consegue medir corrente, amperes, a quantidade de elétrons que está passando por um fio. Só que aí tem um detalhe, você vai ter que usar o multímetro como se ele fosse parte do seu circuito, como se ele fosse um fio. Vou explicar. Ó, vou pegar esse LED verde e vou passar um resistor nele. Vou prender um resistor aqui na perninha negativa, tá? E aí, eu vou ligar esse LED nessa bateria de 9 volts, vou acender. Por que ele tá botando um resistor aqui? Porque essa bateria de 9 volts, esse LED, se tu colocar 9 volts direto, ele estoura, né? Ele queima. Então ele tá botando um resistor para dificultar a passagem de corrente aqui, né? E poder chegar só a quantidade de corrente que precisa para acender esse LED, tá? Acender o LED aqui. O LED tá acendendo, a gente tem um circuito elétrico, tá? A energia passa pelo LED, resistor e volta. Quantos amperes estão passando ali? Qual é a corrente elétrica? Olha só, 200 e um símbolo de micro. Micro é dividido por 1 milhão, tá? Então são 200 microamperes, 2.000 microamperes, 20 miliamperes, que é dividido por 1.000, tá? Mili é 1 ampere dividido por 1.000, e 200 miliamperes. Eu vou deixar aqui no 200 miliamperes, que eu sei que não chega a 1 ampere ali, nem que vai 14. E olha só, eu tenho que fazer com que o multímetro faça parte do circuito. Então eu vou pegar uma ponta de prova, colocar aqui no resistor, vou prender aqui. Por que ele precisa fazer com que o multímetro seja parte do circuito, né? Por conta de que a corrente só passa se tiver circuito, se não tiver, ela não passa. E a outra... Quanto a resistência e quanto à tensão, elas continuam ali mesmo que não tem um circuito formado. A ponta de prova vou colocar na bateria. Isso significa que o multímetro todo está funcionando como se fosse um fio, como se fosse uma continuação aqui do resistor, tá? Então vamos lá, o LED acendeu e ele está marcando ali 15,5, 15,6. Ó, quando ele encosta na bateria, né, passa a corrente pelo multímetro, vem aqui e liga o LED, né? Então o multímetro está inserido nesse circuito aqui. Miliamperes. Ó, o basicão do multímetro já dá para mexer, hein? Agora eu vou explicar uma coisa muito legal, não foge daí, que é o seguinte. Por que quando a gente enfia os dedos na tomada, a gente toma um choque? E eu tô mexendo com tudo isso aqui, coloco os dedos aqui na bateria de 9 volts, boto a mão sem isolar, no LED, no resistor e não tomo choque. No vídeo anterior, a gente falou como funciona a corrente elétrica, que são os elétrons saltando lá de um átomo para o outro de forma ordenada, como se fosse um rio. Pois é, isso pode acontecer no nosso corpo, tá? O nosso corpo tem elétrons também e dependendo de lugar que você encostar, você pode virar tipo um fio. A corrente elétrica vai passar por você como se você fosse um fio. E isso é péssimo. Isso é um choque. A parte boa dessa história é que você não toma choque quando a tensão é muito baixa, quando existem muito poucos volts. Então na bateria de 9 volts, na pilha de 1,5 volt, a gente não toma choque por causa disso. São muito poucos volts. E por que esses volts não conseguem passar pela gente? Porque eles não são suficientes para mover os nossos elétrons. Porque a gente tem resistência elétrica na pele. Eu acabei de mostrar para vocês, a gente medindo ali a nossa própria resistência elétrica, eles não conseguem vencer essa resistência elétrica. Você vai começar a tomar choque a partir de mais ou menos 60 volts, tá? Então tudo que a gente for mexer de eletrônico aqui, no geral, não dá choque. E é por isso que a tomada é perigosa, porque a tomada tem no mínimo 110 volts, tem tomada de 220 volts e no fio de alta tensão que passa no poste é muito mais disso. Então aí sim a gente tem que tomar muito cuidado. Detalhe, apesar de ser a tensão, os volts que definem se você vai tomar choque ou não, quem define o estrago que vai ser feito em você
é a corrente, são os amperes. Numa cerca elétrica, por exemplo, uma cerca elétrica vai de uns 10.000 volts, você vai colocar a mão ali, se você for tentar invadir uma casa, espero que você não faça isso, e vai tomar um baita de um choque e vai querer sair correndo desesperadamente. Só que você não vai morrer. Por quê? Porque tem pouca corrente elétrica ali, são poucos elétrons que vão passar pelo seu corpo e isso não é suficiente para te matar, porque não tem corrente suficiente. Na tomada, infelizmente, é o contrário. 110 volts não é muita coisa, só que a tomada ela pode fornecer muita corrente elétrica, muita mesmo, mais do que suficiente para te matar. E uma coisa importante que você acabou de ver, se o seu corpo estiver molhado, se você estiver suado, se você estiver com algum machucado, a resistência cai bastante, então fica mais fácil tomar choque. Então nada de pegar essa bateria e botar na língua, que nem algumas pessoas fazem, porque o resultado não é muito agradável. Vai dar um choque. Se você está feliz que agora você pode usar um multímetro e sabe porque você toma choque, não esquece de deixar um joinha se você... Então, pessoal, esse foi o multímetro aí, a explicação, né, das escalas, né, e das coisas que o multímetro pode hoje você vai proporcionar, tá? O segundo instrumento de medição, né, quando a gente utiliza aí em máquinas, né, tanto hidráulica quanto pneumática, a gente precisa verificar e monitorar algumas variáveis do sistema, como pressão, temperatura, nível, vácuo, vazão. Isso vai variar de tipo de sistema para tipo de sistema, tá? Então, atualmente, a utilização desse tipo de instrumento de controle, né, auxilia com que a gente consiga dados melhores do processo que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente está lá com o pneu do carro vazio ou o pneu da bicicleta vazio, a gente precisa fazer a calibragem do pneu. Quando a gente utiliza o calibrador de pneu, tem um display eletrônico, aqueles de posto mesmo, né? Ou um relógio, né? Desse que nem tem aqui na tela, né? Para a gente saber qual é a pressão dentro do pneu para saber se está tudo certo. Então, por exemplo, quando eu vou encher o pneu de um carro comum, né? A gente coloca lá 30 PSI, né? De pressão, que a gente sabe que é bom. Pneu de bicicleta é mais pressão, né? Pressão não quer dizer de acordo com o tamanho do pneu, né? A pressão interna daquele pneu. Então, esse reloginho aqui que a gente tem, ele se chama manômetro, que é um medidor de pressão, tá? Então, a gente tem várias formas aí para realizar essa medição utilizando o manômetro. O manômetro ele pode ser do tipo Bourdon, do tipo coluna de líquido, que é esse aqui que está aqui, do tipo membrana ou do tipo diafragma, tá? Então, o manômetro, além de ele medir a pressão, a gente consegue utilizar para avaliar o rendimento e acompanhar o desempenho de alguns sistemas que funcionam com algum tipo de pressão passando. Então, por exemplo, sistema de refrigeração, sistema de ar comprimido, né? Tudo isso usa sistemas, funcionam com pressão, tá? Então, os manômetros, eles são utilizados em várias áreas, né? Quando a gente traz para a área industrial, a gente utiliza eles para medir pressão de gás e líquido, né? Quando a gente traz para meteorologia, os manômetros são utilizados para medir pressão atmosférica, porque com isso eles conseguem dizer se vai chover, se não vai chover, etc. Na medicina, a gente utiliza manômetro, né, para medir pressão arterial, por exemplo, tá? E o primeiro instrumento utilizado para medir pressão foi esse cara aqui que se chama barômetro de Torricelli, né? Que ele tinha um lado do barômetro, né? Vamos dizer assim, que era um tubo fechado, né? Com vácuo e um pouco de mercúrio, né? Então ele tinha, a parte de mercúrio tinha 76 centímetros e o resto era vácuo, né? Então, conforme ele ia mergulhando na água, né? Ele sabia conforme a pressão por conta da densidade do mercúrio, ok? E aí, pessoal, as medidas que vocês vão encontrar de manômetro mais utilizada é quilograma força por centímetro quadrado, PSI, bar ou libra força por polegada quadrada, né? Mas não se preocupem que todos esses dá para transformar. Esse dá para transformar para esse para esse, esse para esse, esse para aquele, esse para aquele. Então é tranquilo, tá? Na internet tem um monte de calculador aí que dá para fazer essa transformação. Dentro desse universo de manômetros, né, a gente tem vários princípios diferentes sendo aplicados, né? Esse aqui é um manômetro elástico, né? Como é que ele funciona? Ele tem um elemento elástico, como se fosse um balão, né? Um balão assim de borracha, né? Onde essa deformação desse balão é que diz quanta pressão tem lá dentro.
Já o manômetro que utiliza líquido, utiliza de um líquido lá dentro, né? Uma coisa que é muito importante é que um manômetro tem que estar dentro de um circuito fechado, né? Porque senão ele não consegue medir a pressão, né? Porque se a gente tiver um ponto de escape, né? Esse fluido que está passando ali, seja óleo, seja ar, vai estar sempre saindo e o manômetro não está medindo nada, né? Então, um exemplo disso é quando a gente precisa lavar a calçada de casa, por exemplo, e quando a gente instala a mangueira, a gente vê que lá na outra mangueira não tem nada na ponta, né? Então a mangueira está ali totalmente aberta. Conforme a gente vai lavando, a gente percebe que a água não tem força para sair, né? Então a gente utiliza um esguicho com a mangueira e aquele esguicho, né? Tem uns que torce assim para um lado e para o outro. A gente consegue regular aquela pressão da água, né? Que é basicamente a quantidade de água que sai ali da mangueira. E isso acontece exatamente a mesma coisa em circuito hidráulico e circuito pneumático. Quando a gente tem no circuito algum tipo de estrangulamento ou algum tipo de restrição que possa aumentar ou diminuir a pressão naquele circuito. E aí que o manômetro entra. Porque se eu restringir muito a passagem do líquido, ele vai aumentar muito a pressão do meu sistema, e se eu não tiver um manômetro, eu não sei se aquele sistema vai conseguir aguentar aquela pressão que está ali. Então, com o manômetro, eu consigo fazer esse acompanhamento, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um circuito, pode ser hidráulico, pode ser pneumático, e aqui a gente tem a figura do manômetro, né? O manômetro é representado por essa figura aqui. Aqui entra a pressão, né? Então vamos dizer que é ar, né? Então entra o ar, passa pelo manômetro, e aqui está fechado, né? Se está fechado, essa pressão está bem alta, então esse manômetro está marcando aqui a pressão mais alta possível, tá? Quando eu aciono essa alavanca aqui, né, a minha válvula troca de lado e aí essa seta vem para cá. E aí permite que esse ar passe e acione esse cilindro aqui, certo? Passando esse ar aqui, a pressão vai diminuir. Por quê? Porque liberou o ar aqui, né? Então, por isso a importância do manômetro sempre estar aqui. Então, nós vamos ver também... E aí, galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos... E aplicações de manômetros, tá? Falar sobre esse produto aqui, ó, manômetro de leitura. Antes de falarmos do produto, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você receber as novidades aí quando a gente posta vídeo novo, você ficar sabendo. Se inscreve no canal, ativa lá o sininho da notificação, dá um like aí pra gente se você gostar do vídeo, porque isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E principalmente, escreve lá nos comentários o que você achou, para que você usa esse produto, alguma dúvida que você tenha sobre esse produto, comenta lá. Se você não gostou também de alguma coisa que a gente falou errado aqui, corrige a gente, que a gente aprende muito aí com os comentários de vocês. Eu gosto de ler todos eles, então não deixa de deixar o seu comentário, tá legal? Combinado. Então vamos lá, vamos falar do nosso produto. Manômetro hidráulico. Pode ser usado tanto em rede de água quanto em rede de gás, de refrigeração, de vapor. Aí depende do seu dia a dia, depende do seu trabalho, da sua profissão e da sua aplicação aí na sua empresa, no seu negócio. Então lá no nosso site temos esses dois produtos, esses dois manômetros aqui. Hidráulico. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, tá? Vocês podem ver, ó, que dentro desse manômetro tem como se fosse uma água, né? Um líquido, algo assim, tá? Alguém sabe para que serve isso aqui? Alguém sabe me dizer? Não, para medir a pressão é o equipamento, mas tu consegue, ô Micael, tu consegue ver que aqui, ó, tem como se fosse uma água aqui dentro do manômetro? O que vai medir é o sensor aqui, né? Tem como se fosse uma água ali. Depois ele vai balançar, dá para ver bem. Hidráulicos para gás. Como se fosse um líquido dentro, né? Geralmente é um líquido mais viscoso, tá? Como se fosse um gel ou algo assim. Para que serve isso, tá, pessoal? Como manômetros, tá? Estão em equipamentos que têm pressão. Geralmente, tá? Geralmente, a gente tem um pouco de vibração nesses equipamentos que funcionam com pressão. E a vibração, ela pode prejudicar a leitura desse manômetro. Então, esse líquido aqui dentro, além, né, de diminuir o desgaste do equipamento, né,
também tem como objetivo, e é o principal objetivo, tá? É amortecer essa vibração, para que a gente consiga fazer uma leitura correta, né, da pressão ali no nosso manômetro, tá? Vou continuar aqui. Para água, esse produto aqui, que é o top, né? Olha que legal. Ele é de glicerina por dentro. Agora dá para ver, ele falou. Essa aguinha, vamos chamar assim, né? Que é a glicerina que tem dentro aqui, porque isso garante que não está tendo vazamento, né? De gás, quando for gás, né? Refrigerante ou outro tipo de gás aí no seu sistema. Então essa glicerina ajuda você a ter essa confiança. E olha só, é um produto de inox, é um produto pesado. Também essa questão do vazamento é importante, porque se tiver vazamento pelo manômetro, essa glicerina vai começar a borbulhar, né? Então a gente também sabe que não está vazando. Pesado, né? De metal, top de linha esse manômetro aqui. E um outro produto também muito bom, também de metal, mas ele é pintado de preto, ele é um pouquinho mais leve, né? E esse não tem glicerina, com uma aplicação aí mais em conta, vamos chamar assim, uma instalação, né? Que você precisa ser mais competitivo aí no preço. Não é obrigatório ter essa glicerina ali dentro, né? No caso, a gente tem manômetros mais baratinhos, né? Que aí não tem. E se o sistema não estiver vibrando, ou não tiver, souber que não está vazando, tudo certo, pode usar o mais baratinho. Ou daqui a pouco um produto que não tem tanta necessidade de usar um produto tão bom, mas de alta qualidade também, esse produto aqui, esse outro manômetro. Os dois leem em bar e em PSI. Aqui, ó. Em bar é a escala pretinha, então ele vai de 0 a 10 bar de pressão. Ou de 0 a 140 PSI de pressão. E ele faz uma conversão aqui já, ó, 1 bar é igual a 100 kPa. Então você pode fazer a multiplicação aqui para saber essa informação também em quilopascais. Agora vamos lá, para que você vai usar esse produto? Para que ele serve? Pascal é a unidade de pressão física, tá? E aí as outras são derivações. Se você está assistindo esse vídeo, é porque talvez você já pesquisou aí, ou você recebeu, né, essa novidade de vídeo novo aí se você é inscrito, ou você está pesquisando aí, chegou no nosso vídeo, procurando a respeito de manômetro de pressão. Então, por exemplo, você instalou lá um sistema de refrigeração, um chiller lá, um ar-condicionado, alguma coisa, e você quer ter a certeza de que a carga de gás está boa, você quer chegar lá e não ter que cada vez instalar o manômetro para saber se a carga de gás está boa. Você vai instalar um produto desse aqui, vai fixar lá na máquina, no seu painel, e você vai estar, cada vez que o sistema ligar, você vai ver como é que está a pressão do sistema de gás. Uma coisa que é normal também, quando a gente liga sistemas de pressão, é essa pressão variar até o sistema estar todo preenchido, tá? Você instalou, por exemplo, se você trabalha com um sistema de rede de incêndio, né, de redes pressurizadas, aí você tem lá toda aquela tubulação, aqueles canos vermelhos lá do PPCI, né, desse programa de proteção contra incêndios, e aí você tem lá na rede um manômetro e você sabe que tem água na rede, que ela está pressurizada. Ou você faz uma instalação hidráulica mesmo, doméstica, né? Que você tem lá, sei lá, uma coluna d'água num prédio lá, você quer saber, lá embaixo, que pressão que tem, do 10º andar até aqui, qual é a pressão de água que eu tenho? Você instala esse manômetro lá perto do medidor, por exemplo, perto do ponto de consumo, enfim, aonde for, e você vai ler qual é a pressão de água que você tem naquela tubulação. Então tem N aplicações, né? Um sistema de gás GLP, por exemplo, né? Gás de cozinha, enfim, né? Redes de vapor, você quer saber a pressão aí, desde que não ultrapasse os 10 bar, né? Ou os 140 PSI de pressão, você pode usar ele aí em várias... Então é para isso que serve o manômetro, para a gente fazer esse controle da pressão, né? Para a gente saber se está na pressão certa, se não vai passar a pressão, se não vai dar problema no nosso sistema, beleza? O outro é o vacuômetro, né? O que é o vacuômetro? É um manômetro ao contrário, né? Na verdade, é a mesma coisa que um manômetro, tá? É o mesmo manômetro, na verdade, só que ele mede vácuo, né? Em que redes eu preciso de vácuo? Rede de refrigeração é um tipo de rede que precisa de vácuo, né? Para o gás poder circular. Então, ele funciona igual o manômetro. Depois nós temos o rotâmetro, né? O rotâmetro é bem comum aí em sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá? Ele é um sistema de medição que tem como objetivo a gente conseguir medir o quanto de ar ou quanto de óleo está passando, né, naquele tubo, tá, daquele circuito que está passando. Então, o rotâmetro ele é um instrumento de medição, né, que vai fazer isso aí. Então, ele tem um tubo cônico, né, onde a gente tem um diâmetro menor do lado de baixo e tem um flutuador, né, que vai nos mostrar quanto que está passando. E esse tubo tem ali uma escala para a gente ver o quanto que está passando. Também trouxe um vídeo aqui para a gente ver.
Olá, galerinha, seja bem-vindo ao canal IdeaTube. Meu nome é Danilo Menezes e hoje teremos a 8ª aula sobre pneumática e hidráulica. O rotâmetro é esse cara que está aqui atrás. Ó. Na aula de hoje, iremos aprender a como montar e monitorar um circuito hidráulico de uma forma bem simples e objetiva. Então vem comigo, logo após a vinheta. Canal IdeaTube. Para a montagem desse circuito, iremos utilizar os seguintes componentes. Vou se acostumando que a gente vai ver bastante isso aqui. Um bloco de distribuição, uma válvula direcional 4 vias 3 posições, com acionamento por manopla, um cilindro hidráulico de dupla ação, 2 válvulas de controle de fluxo unidirecional e para monitorarmos a vazão do fluido, iremos utilizar um rotâmetro. Então confira comigo aí a montagem do circuito. Faremos agora a montagem do circuito de acordo com o diagrama ao lado. Então, inicialmente, vamos ligar aqui no bloco de distribuição a pressão e vamos alimentar aqui na entrada de pressão da válvula. Bloco de distribuição é um bloco mais didático, tá? Onde ele vem o óleo ali, né? Esse é um sistema hidráulico, né? Vem o óleo, passa pelo bloco e passa pela mangueira direto na válvula ali. Válvula direcional. Agora vamos ligar o tanque. Então aqui no corpo da válvula vem escrito a letra T de tanque, que seria o retorno do fluido para o tanque. Então vamos conectar aqui no bloco de distribuição, conectar aqui no tanque da válvula. Agora vamos conectar as saídas. Então nós temos aqui a saída B, que será para o cilindro recuar. Vamos ligá-la aqui na entrada da válvula de controle de fluxo. E da saída da válvula, vamos ligar aqui na parte frontal do cilindro. Isso tudo está explicado aqui nesse diagrama, tá? Então a gente vai lendo, depois a gente vai ver diagramas, vai fazer a leitura e tal, e aí consegue fazer a montagem, tá? Cilindro. Então faremos agora a ligação da segunda saída da válvula. Então vamos conectar aqui na entrada da válvula de controle de fluxo e na saída da válvula direcional. A saída da válvula de controle de fluxo iremos jogar na entrada do nosso rotâmetro. Vamos conectar. Por quê? Porque saindo da válvula controlador de fluxo, ele tem que saber o quanto de fluxo está passando, né? Então por isso que tem que conectar da válvula no rotâmetro. Tá aqui no rotâmetro e na saída da válvula de controle de fluxo. E agora a saída do rotâmetro, vamos ligar aqui na parte traseira do cilindro. Então o óleo vai vir para cá. Se, né, a válvula estiver nessa posição aqui, ele vai voltar, né, aqui pela mangueira que não está aparecendo. Se a válvula estiver na posição do lado esquerdo aqui, ele vai entrar aqui. Vai vir esse óleo para cá, válvula controladora de fluxo, rotâmetro e aciona o cilindro. E aí a gente vai ver o quanto de fluxo está passando nesse sistema. Se eu quisesse medir a pressão aqui, eu também conseguiria botar um manômetro nesse meio aqui, certo? Para fazer essa medição. Então é dessa forma que é feita a ligação entre os dispositivos de acionamento, os de controle e também o dispositivo de monitoramento. Vamos agora ligar o circuito. Vamos mover a manopla para a direita. O cilindro avança. Jogando a manopla para a esquerda, o cilindro recua. Aqui conseguimos controlar a velocidade de avanço e recuo do cilindro por meio da válvula de controle de fluxo. Só tem esse jeito, não só tem esse jeito, né? Mas esse é o jeito mais usual de a gente controlar a velocidade de avanço desse cilindro aqui, tá? Com essas válvulas de controle de fluxo, que é literalmente estrangular a passagem, né? Então a gente vai diminuindo a passagem, e aí quanto menos óleo passar, mais devagar esse cilindro vai avançar, e quanto maior a passagem, né, mais frouxo tiver, mais rápido ele vai avançar. Por que eu não posso estrangular muito, né? Porque senão a pressão pode aumentar muito e acabar estourando as minhas conexões, né? Então tudo tem um limite.
E aí ele tem uma estranguladora aqui desse lado, né, para o avanço, e uma outra estranguladora para o retorno, né? Então agora nós temos um retorno bem mais lento que anteriormente. Para o avanço é essa e para o retorno é outra. E aqui no dispositivo de medição, podemos ver que quando o cilindro avançar, teremos aqui uma medição de 5 litros por minuto. Ou seja, essa é a vazão medida em tempo. Então, ó, vocês podem... Deixa eu ver. Vocês podem ver que tem uma linha amarela aqui, ó, bem pequenininha, que é o que sobe ali e indica quantos litros por minuto de óleo está passando ali para fazer esse cilindro avançar. Tempo real da quantidade de óleo que está circulando no circuito. Ó, e aí quando para, aquela linha some. Então, quando acionamos o cilindro... Quando ele acionou o cilindro, subiu. Vou botar de novo aqui para nós. Então, quando ele aciona, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui embaixo o marcador, ó. Tem uma linha vermelha aqui, tá? Quando ele acionar, vai subir esse marcador, ó. Pera aí. Quando acionamos o cilindro para avançar, nós temos a medição ali de 5 litros por minuto. Ó, quando ele termina de avançar, né? Para de passar óleo e daí cai para zero. Então, dessa forma, nós temos os dispositivos de medição, os dispositivos de controle, que seriam as válvulas de controle de fluxo unidirecional. Temos também nosso dispositivo de acionamento, que é a nossa válvula direcional. E temos também nosso dispositivo final de controle, que é o cilindro hidráulico de dupla ação. Isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então é para isso que serve um rotâmetro. Para a gente saber o quanto de fluxo está passando, né? Quantos litros por minuto. E aí, quando a gente fala de fluxo, pode ser ar ou pode ser óleo, né? Pode ser pneumática ou pode ser hidráulica. Beleza? Olá, galera! Acho que, peraí... Vamos fazer um... Eu tinha botado um slide de intervalo aqui, peraí. Ah, já passou? Não. Já passou. Tá, vamos fazer um intervalinho agora e depois a gente vai falar um pouquinho sobre calibração de equipamentos, beleza? Tem uns 15 minutinhos de intervalo aí, daqui a pouco a gente volta, beleza? Até 21h25, fechou? Daqui a pouco a gente já volta aí, valeu!
Então, minha galera, agora vamos para o último assunto da aula de hoje, que é a parte de calibração de instrumentos, né? Então, esses instrumentos que eu falei antes para vocês, né, todos precisam aí passar por uma calibragem, né? Uma calibração, né? Calibragem não, calibração. Que é o quê? Garantir que esses instrumentos estejam mostrando exatamente o que eles estão medindo. Então, quando a gente coloca esses instrumentos num processo produtivo, eles estão lá expostos a muitas condições adversas, como temperatura alta ou temperatura baixa, manuseio, armazenamento errado e até algum choque, né? Pode cair no chão ou algo do tipo. Então, é muito necessário que, de tempos em tempos, esses equipamentos sejam limpos e calibrados. A manutenção desses equipamentos vai se referir a todas as técnicas e métodos que esses instrumentos são manuseados, né? Opa, peraí. Aqui. Então, calibrar esse instrumento é basicamente a gente comparar a leitura do equipamento com uma referência padrão, que geralmente é um bloco padrão, ou um manômetro padrão, ou algo do tipo. Caso esse equipamento que a gente esteja calibrando, ele esteja diferente do que a referência, a gente faz um ajuste no equipamento para que ele se aproxime ao máximo da referência. E essa prática ela vai proporcionar que a empresa tenha uma maior segurança e uma maior confiabilidade em relação à utilização daquele tipo de instrumento. E isso gera um certificado de calibração. Nesse certificado, a gente vai ter resultados que vão refletir o momento daquele equipamento. Então, naquele momento ali, qual é o erro e a incerteza que aquele equipamento está fazendo em cada faixa de medição. Um certificado de calibração, ele não tem poder de assegurar que aquele equipamento está apto para ser usado. A gente precisa verificar se ele está dentro das especificações metrológicas e também se os erros e as incertezas estão declarados para a gente colocar isso na nossa medição. E quem faz esse controle aqui no Brasil é o Inmetro. Então, nós temos dois... Fala, pessoal. Na aula de hoje... que é sobre a calibração de um manômetro, né? Então, ele vai começar nesse vídeo e vai terminar no outro. Então, a gente vai ver quão interessante é essa parte. Eu vou falar para vocês sobre calibração de manômetro. A gente tem aqui uma bomba da Salve Casagrande, uma das melhores bombas do mercado, a modelo S6001. Ela vai de menos 0,35 gramas até 1.200 quilos. Então ela serve para fazer calibração, inclusive não só de manômetro, como também de manovacômetro. Bom, vamos lá. Como que é composto a bomba? A bomba é composta por um timão para que você possa tirar a pressão e injetar a pressão, e ela é composta por um cilindro principal e por dois vasos comunicantes. E na parte central eu tenho aqui uma válvula agulha, que tem a finalidade de colocar líquido nesse recipiente. Para pressões baixas, nós usamos água. Para pressões altas, é aconselhado você usar glicerina ou você usar um óleo bem fino, devido à alta compressibilidade do óleo, para fazer com que chegue a pressões bem altas. Esta bomba, ela trabalha com o princípio de Pascal, equilíbrio de forças. Importante lembrar que o manômetro que você vai calibrar é o manômetro que está no seu processo. Quem determina... Esse aqui desse lado é o manômetro de verificação que a gente chama, né? Que ele já é um manômetro que está calibrado, um manômetro padrão, entre aspas, né? Mas se chama manômetro de verificação. Então, eles têm que estar marcando a mesma coisa, né? Ou se tiver uma diferença, tem que registrar essa diferença, tá? O prazo de periodicidade de calibração é justamente o grau de precisão do seu processo, que pode variar em 1 mês, 3 meses, 6 meses ou até mesmo 1 ano, dependendo da leitura que o operador... E às vezes também vai da quantidade de horas que esse manômetro está funcionando, tá? faz. Por exemplo, se ele verificar, constatar que a leitura não está batendo com as últimas leituras do processo, é bom sempre estar fazendo uma calibração desse manômetro. Quando você for calibrar um manômetro, é importante verificar a sua faixa de pressão. Neste caso, eu tenho um manômetro de 0 a 7 kg ou de 0 a 100 PSI. O manômetro padrão possui uma escala espelhada para que você possa fazer a calibração e evitar o erro de paralaxe, ou seja, você ter uma precisão com exatidão. Ele está dizendo com escala espelhada e erro de paralaxe, tá?
O erro de paralaxe é o seguinte: se vocês pegarem uma trena e esticarem na casa de vocês para fazer uma medição de um ponto a outro, dependendo da onde vocês estiverem olhando, ele vai dar uma medida diferente, certo? Vai dar meio centímetro a mais, meio centímetro a menos. Isso é o erro de paralaxe. Então a gente tem que estar olhando exatamente de frente para onde a gente está medindo. E por que a escala espelhada auxilia nisso, né? Porque aqui, ó, nessa escala que tem aqui, ó, aqui atrás, tem um espelho, né? E aí o espelho, a gente só tem que alinhar a agulha aqui, né? Essa agulha, né? Alinhar a agulha que está espelhando, né? Que está mostrando com a agulha que está na parte de cima. E isso, quando as duas estiverem alinhadas, uma em cima da outra, né? A gente sabe que tem um erro zero de paralaxe ali, tá? Então, importante lembrar que a pressão do manômetro tem que ser sempre acima do valor que você vai calibrar, para garantir que você tenha uma precisão de calibração. Mesmo esquema lá do multímetro, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que se prepara a bomba de calibração. Bom, eu tenho os dois vasos comunicantes, eu tenho os cilindros aqui principal que faz a equalização de pressão e eu tenho a válvula agulha no meu recipiente para poder colocar o líquido, no caso a água. Eu vou estar soltando aqui a válvula para abrir a tampa, para evitar que entre ar. Vou estar tirando a válvula agulha e eu vou estar colocando a água aqui dentro do meu recipiente. Eu coloco um pouco de água e aí o que eu faço? Eu viro o timão para a esquerda para puxar toda a água que tem aqui no reservatório para esse cilindro principal. Aí eu vou estar fechando a parte de cima com a válvula agulha para garantir que não entre ar no meu processo. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar virando o timão e vou garantir que as duas pressões dos vasos comunicantes sejam iguais. Vou estar tirando um pouco de ar. Quando o fluido apontar aqui na parte de cima, está pronto para fazer a calibração. Quando eu vou estar inserindo os manômetros para fazer a calibração. Agora que a bomba está preparada, eu vou instalar os manômetros. É importante lembrar que cada manômetro possui uma conexão. Há necessidade de você colocar adaptadores aqui na bomba para que você possa fazer a instalação correta. Eu vou estar instalando agora o manômetro que eu vou estar calibrando. Então eu vou estar colocando ele aqui. Eu coloco do lado esquerdo o manômetro que eu vou estar calibrando ele, tá? Então eu vou usar uma chave aqui para fazer um aperto, um pequeno aperto. E agora eu vou estar instalando o manômetro padrão. Então eu vou estar colocando ele aqui no lado direito da bomba. Importante é sempre obedecer a conexão para que não tenha vazamento. Dá um aperto. Está pronto, pessoal. Então está pronto para fazer a calibração do manômetro. O que seria a calibração? É a comparação do seu manômetro de processo com o manômetro padrão. Importante lembrar que esse manômetro padrão, ele tem que ser enviado para o IMETRO, ou seja, para o INPE, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Ele vai fazer a calibração e vai rastrear o manômetro e vai garantir que o seu manômetro realmente está bem preciso para poder fazer a calibração. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como se faz essa calibração. Então tá, pessoal, a gente viu, né, os dois manômetros, como é que funciona o processo ali, tá? Agora a gente vai ver como é que faz a calibração. Um outro vídeo, esse aqui. Nessa segunda aula, eu vou mostrar para vocês como que se faz a calibração de um manômetro. Lembrando que essa bomba é uma bomba de calibração da Salve Casagrande, modelo S6001. É uma bomba que trabalha com o princípio de Pascal, equilíbrio de forças. Aqui eu tenho um manômetro que eu vou calibrar ele, que ele vai de 0 a 10 quilos. E eu tenho o padrão, que é rastreado, que ele vai de 0 a 10 quilos também. Importante lembrar que para fazer uma calibração, nós temos que estar num ambiente controlado em torno de 20 graus, ou seja, com ar condicionado. A bomba está pronta, nós vamos... Porque o ambiente controlado de temperatura, porque todas essas peças são metálicas, se tiver muito calor ela expande e vai alterar, né, a leitura, e se tiver muito frio ela retrai e também vai alterar essa leitura, tá? Como que funciona uma calibração? A calibração nada mais, nada menos... Então, daí como é que funciona? Geralmente a gente deixa esses equipamentos dentro do laboratório, tá?
de um dia para o outro nessa temperatura de 20 graus e aí, né, que no outro dia a gente faz essa calibração. Que é a comparação do manômetro que você tem no processo com o manômetro padrão. Como que nós trabalhamos? Se eu tenho de 0 a 10 quilos, eu vou fazer a seguinte regra, vou trabalhar de 0 a 100%, obedecendo as faixas de 0, 25, 50, 75 e 100%. Neste caso, 0 é 0, 25 será 2,5 kg, 50% será 5 kg, 75% será 7,5 kg e 100% será 10 kg. Como que eu faço a minha calibração? Bom, primeiramente, eu vou fazer o carregamento. O que é o carregamento? Eu vou colocar pressão aqui na minha bomba. É chamado também de ascendente. Eu começo a colocar a pressão e vou verificando. Ele colocou água, né? E agora ele está pressionando essa água, né? Aqui. Então essa água vai se dividir metade para a direita, metade para a esquerda, né? Então ele vai pressionando e aí essa água vai começar a marcar no manômetro, né? Na verdade já começou, né? Que essa água vai entrando, né, aqui e pressionando os manômetros, né? Então pode ver que eles já mexeram, ó, tá? Se o manômetro meu do processo está batendo com o meu manômetro padrão. Então se você estabeleceu que 25% a faixa seria de 2,5 kg, eu vou estar colocando lá em 2,5 kg no meu padrão. Lembrando que a faixa espelhada do manômetro ajuda você a não ter o erro de paralaxe, que é você realmente ver aonde está aqui o ponteiro, né, para não ter aí uma diferença. Então se você olhar aqui, você vai ver que tem que estar em torno de 2,5. Então, como que eu faço? Eu anoto essa primeira medição e vou subir agora para 50%. Estou aqui em 50%, em torno de 5%. Se vocês notarem aqui, deu uma pequena diferença. Eu anoto e eu vou estar fazendo agora para a próxima escala, em torno de 7,5. Então, vou colocar 7,5 aqui. Se vocês notarem... Ele fez as leituras, né? 25% de pressão, 50, 75, vai fazer de 100. Está dando uma diferença. Então, esse tipo de medição, né, que é a medição para fazer a calibração, né, ela sempre tem que ser bem sistemática, né? Ele não pode vir ali e botar 15% de pressão, daqui a pouco 30%, daqui a pouco volta... Não, 25, 25, 25, 25, né? 25, 50, 75 e 100. Esse processo é bem sistemático, tá? Sempre eu olho no padrão e anoto o valor que está dando aqui no manômetro que vai ser calibrado. E agora eu vou estar fazendo aqui um 10. Vou colocar 10 quilos lá e aqui também está quase próximo do 10. Eu fiz a primeira faixa de carregamento. Então, se está bem próximo do 10, quer dizer que esse manômetro tem um erro envolvido, né? Se o de verificação chegou no 10 e o nosso aqui que nós estamos calibrando não chegou no 10, tem um erro que ele precisa anotar para depois ir no certificado de calibração. Ou a primeira ascendente. Como que eu devo fazer o procedimento? Eu retorno agora para o valor, vou descendo ele, vou fazendo o descarregamento ou a descendente, coloco lá em 7,5, anoto novamente o valor que está, coloco 50%, anoto o valor que está novamente. Se vocês... E esse processo é importante, né? Porque no circuito, né, onde esse manômetro vai estar, ele vai ter, né, esses aumentos e esses decréscimos de pressão. Então, ele tem que estar marcando bem certinho. Se notarem agora, ele está bem próximo de 5. Então, eu vou fazendo isso daí para o mesmo procedimento. 2,5, 25%. Se vocês notarem que na descendente, ele está próximo do valor a ser medido. Então eu vou colocar agora 0. A calibração de um manômetro, ela deve ser obedecida, ela deve ser feita 3 vezes a ascendente e 3 vezes a descendente. Através dessa... Como eu falei, bem sistemático, né? A faixa de erro que eu consigo verificar se o manômetro meu tem erro ou não. Essa diferença entre o máximo carregamento e o mínimo descarregamento, ou seja, a diferença entre a ascendente e a descendente é chamada de esterese. Então é o meu erro que eu tenho no manômetro. Então eu anotei todas as faixas, eu verifiquei que há uma diferença. Se há uma diferença, aí eu vou ter que fazer o ajuste, aonde entra o ajuste da calibração. Vamos estar colocando aqui em 2,5
2,5. É dessa forma que você faz a calibração. A calibração nada mais é, nada menos que a comparação de um manômetro com o outro. Já o ajuste é quando há necessidade de colocar uma chave para poder fazer aqui o ajuste no ponteiro. Este ponteiro é micrométrico, serve para poder fazer o ajuste. Ele tem um parafusinho aqui que dá para você ajustar. Lembrando, pessoal, que manômetro, quando está fora de zero, o ajuste de zero não é considerado uma calibração, tá? É simplesmente um ajuste de zero. Calibração é quando você faz de 0 a 100%, você considera a ascendente e a descendente 3 vezes e você anota o erro. Tendo uma tabela, você verifica o erro, aí sim você faz a calibração, você faz o ajuste, na verdade, para deixar o manômetro bem próximo. Se vocês lembrarem, quando eu coloquei em 5 naquela outra vez, ele estava um pouco fora, tá? Se vocês olharem, tá dando mais ou menos aí em torno de uma escalinha fora. Então o que que eu faço? Eu venho aqui no ponteiro, vou fazer o meu ajuste, eu seguro um pouquinho o ponteiro, viro um pouquinho, tá? Foi muito, pronto. Eu deixei em cima de 5, tá batendo. Ó, com a calibração ele percebeu que o ponteiro dele precisava de um ajuste, né? Então ele foi ali e fez o ajuste. Agora sim. Então, uma vez que você faz um ajuste, todas as escalas, elas vão ser também ajustadas. Então, se vocês notarem agora, o 7,5 está batendo, que não estava antes, e o 10 também está batendo. Não há necessidade de fazer todas as faixas, de 0 a 10. Sim, de 0, 25, 50, 75 e 100%. O manômetro meu agora está certinho, tá? Então, ele foi calibrado e ele foi aferido. Então, o que que você faz agora? Você terminou de fazer a aferição, a calibração, fez também o ajuste. Agora você coloca uma etiqueta nele, dizendo que ele está ok, que ele foi calibrado na data de hoje e coloca qual que vai ser a próxima data de calibração que você vai fazer. Você que determina, conforme o seu processo, quando que vai ser calibrado. Importante lembrar que a Salve Casa Grande possui esse serviço de calibração. Eu vou deixar aqui. Pessoal, então esse foi a calibração, né, e o ajuste de um manômetro, né, como é que é feito. E na aula de hoje a gente viu aí vários instrumentos e várias outras partes aí que são utilizados, certo? Para circuitos hidráulicos, circuitos pneumáticos. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver as partes de um circuito hidráulico, partes de um circuito pneumático, válvulas, cilindros, tudo o que precisa, beleza? Alguma dúvida, pessoal, da aula de hoje? A câmera tá alta. Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, por hoje era isso, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida aí durante a semana, podem me procurar lá no Moodle. Uma ótima semana de trabalho e de estudo para todos. Vão com Deus e até semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite.